Boa noite a todos. Vamos dar início ao mais esse curso, de agora sobre os Santos Anjos, onde nós vamos ir meditando e com que também, cada vez mais ir adentrando a esse grande mistério dos Santos Anjos. E é claro, sempre baseado naquilo que a Igreja fala, aquilo que a Igreja também nos ensina. Então, para começar a nossa reflexão, vamos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a nossa reflexão ela vai passar por algumas coisas que muitas vezes algumas coisas nós já conhecemos, outras que vamos tomar conhecimento também. É claro que falar sobre Santos Anjos é um grande mistério e muitas vezes a gente tem muitas coisas sobre Santos Anjos, mas coisas que não são ali, podemos dizer, chanceladas pela Igreja e, é claro, pela doutrina cristã, pela doutrina católica. Muitas coisas nos são faladas e nós escutamos muitas coisas sobre os Santos Anjos, mas nós precisamos ir adentrando diante de algumas circunstâncias que vão nos ajudando cada vez mais a entender a função dos anjos também, que é uma criação de Deus. Para isso, eu trouxe aqui alguns livros que vão nos ajudar na nossa reflexão. É claro, primeiramente, a Sagrada Escritura, que é aquilo que é o nosso fundamento da fé, a revelação sagrada. Também o Catecismo da Igreja, também muito importante para esse nosso estudo, porque aqui está um ensinamento muito importante, principalmente é uma síntese daquilo que é os Santos Anjos, essa criação de Deus. Aqui nós temos dois livros importantes, que é a Suma Teológica, e esse livro aqui, na verdade, é uma coletânea de alguns escritos, de algumas obras de Pseudo Dionísio. Pseudo Dionísio é um autor lá da Antiguidade, um primeiro que escreve de uma forma com uma intenção de escrever um tratado sobre os Santos Anjos, é Pseudo Dionísio, que escreve um livro chamado Sobre a Hierarquia Celeste, que também é muito importante, um grande estudo que esse homem fez, e ali foi concatenando, diante daquilo que era a reflexão da época, e também o conhecimento da época, segundo a doutrina também cristã, e concatenou esse livro. Depois, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, que está em 5 volumes, mas no primeiro volume ele vai falar sobre os Santos Anjos das questões. A Suma Teológica ela é dividida em questões, é sempre escrito em questões, da questão número 50 até o número 64, a questão número 64. São Tomás de Aquino vai falando sobre os anjos. Então, os dois grandes livros de angelologia que nós temos são esses dois, o de Pseudo Dionísio e de São Tomás de Aquino, porque foram os únicos que na antiguidade tiveram uma intenção de escrever algo mais ordenado e, é claro, mais refletido sobre os Santos Anjos. Trouxe aqui também alguns outros livros que são interessantes. É claro que a maioria desses livros que eu trouxe aqui, dessa segunda parte aqui, são livros que que falam de forma doutrinal, por exemplo, esse aqui da Quadrante, Os Santos Anjos, de Pedro Barreto Celestino, muito interessante também, bem sintético, mas também muito interessante, que dá para que a gente possa ter uma noção do que são os Santos Anjos. Esse livrinho aqui, Anjos Bons e Maus, também juntamente com esse aqui, Os Anjos no Diário de Santa Faustina, esse aqui, Tobias e Rafael, Um Homem e um Anjo, também muito interessante esse livro. Esse outro aqui, que é Entre Anjos e Demônios, que é o testemunho sobre os Santos Anjos,
e os demônios, né, na doutrina das cartas de São Paulo. Esses 4 livros aqui, eles são, né, da obra dos Santos Anjos, então assim, né, não é fácil de encontrá-los, né, mas se alguém desejar também, né, conhecê-los, nós podemos encomendar. Nós temos alguns contatos que podem nos encomendar esses livros. Depois nós temos, né, esse livrinho aqui, né, que é muito interessante também, que fala sobre a presença dos santos anjos na vida dos santos. Então, aqui, né, de José Eduardo Câmara, né, tem vários relatos dos santos, né, e também, né, alguns relatos dos santos em relação aos santos anjos, também muito interessante, muito bom esse livro, né, conta, né, algumas histórias dos santos juntamente com a intervenção, né, angélica também. Esse aqui é um livro que é fácil de encontrar, né, pela editora Cultor de Livros, né, Os Santos Anjos da Guarda. Né? Então aqui ele faz também traz uma breve doutrina, né, sobre os santos anjos e também, né, vai nos dando, né, nos iniciando aquilo que é, né, a função dos anjos da guarda, que também nós vamos ver no nosso curso, né, nesse curso que será de um mês só, mas teremos, né, aí, né, um grande ensinamento e cresceremos no nosso conhecimento. Depois, esse livrinho aqui, né, Os Anjos, né, que é Deus cuida, o subtítulo, né, Deus cuida de nós, do Jerônimo Gasques, da Paulus. Também é muito fácil de encontrar, né, se entrar no site da Paulus, encontra esse livro aqui. Esse livro aqui também é muito interessante, ele é bem sintético, né, e nos dá uma visão, né, também muito interessante sobre os santos anjos, né, aquilo que é a doutrina da igreja. Nós temos também, né, esse estudo aqui, esse livro já é um pouco mais antigo, Angelologia de Karl Rahner, né? Então, assim, é uma compilação de textos, né, de reflexões de João Evangelista Martins Terra, né, conhecido como Dom Terra, que é um bispo, né, da igreja, onde ele traz, né, essas reflexões, né, sobre os anjos também. É claro, esse livro aqui, ele vem, né, ele tem uma linguagem mais teológica, né, digamos assim, mas ainda não é um tratado sobre os santos anjos, assim, um tratado de fato, né, sobre os santos anjos. Depois nós temos, né, esse livrinho aqui, né, que é Suma Demoníaca, né, parece um nome meio obscuro, né, meio sombrio, mas é um tratado, né, de demonologia, né, muito interessante também, do padre José Antônio Forteia, também muito interessante, muito bom. Né? Ele tem a intenção, né, de fazer, né, como um tratado, um estudo, né, sobre os santos anjos, aliás, sobre os demônios, né, mas ele traz primeiro ali, né, uma explanação, né, sobre os anjos. Então, assim, é bem interessante também esse livro. Aqui nós temos, né, esse livro aqui, né, Mais Fortes que o Mal, que fala, né, sobre a experiência do padre Gabriel Amorth, né, que era o grande exorcista, né, de Roma lá. Então aqui é uma entrevista, né, que ele vai relatando, né, a sua experiência como exorcista. Ele também tem muitos outros livros também, né, sobre relatos de um exorcista, né, novos relatos de um exorcista. Ele tem vários livros também, já é um padre já falecido, né, mas tem vários livros, né, falando sobre essa temática, né, da demonologia, né, que era a experiência que ele tinha, né, diante daquilo que era, né, o próprio ministério dele de exorcista. Então, a gente vai fazer uma introdução, né, sobre aquilo que a gente vai falar, né, que é os santos anjos, né, sempre lembrando, né, existem pouquíssimas coisas que se falam dos santos anjos, né, existem poucos tratados, poucos estudos, né, porque como é algo que também é misterioso, então, assim, né, existem muitas coisas, às vezes, né, que é trazido até nós através, né, dos místicos, mas assim, a igreja ela sempre tem uma prudência de afirmar uma coisa como doutrina da igreja, né, para que a gente não cause confusão, principalmente aquilo que não apareceu de alguma forma nem na tradição e nem na Sagrada Escritura. Então a igreja ela tem sempre uma prudência, né? E é claro, né? Ela não condena, ela para e estuda sobre cada caso para que assim, né, possa, né, realmente, né, afirmar e confirmar
alguma coisa, né? Existem muitos outros livros, né, que falam, né, sobre os anjos, né, de forma gerais. Basicamente, assim, né, como eu disse, não se sabe muita coisa, mas o pouco que sabe, né, por isso que tem esses vários livros aí que eu trouxe como assim, né, recomendação de leitura, ou então simplesmente como aí, né, materiais que a gente pode também estar buscando para crescer no nosso conhecimento. Mas se a gente for olhar, basicamente todos eles vão falar basicamente as mesmas coisas, né? Porque realmente não se tem muito ali. O que difere é a linguagem, de repente uma forma de explicação que um dá melhor do que o outro, e aí a gente vai, né, diante da leitura, a gente vai coletando, né, aquilo que realmente pode fundamentar o nosso conhecimento também. Então vamos lá, né, dando início, né, à nossa reflexão, né, sobre angelologia, né, é assim que a gente diz, né, esse tratado sobre os santos anjos. Angelologia. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, é claro que quando a gente vai falar sobre os anjos, muitas vezes a gente tem, né, assim, né, aquela coisa, né, mas como assim, né, o que o anjo faz? Para que o anjo foi criado? E aí a gente tem que entender essa dinâmica, né, onde Deus ali ele cria os anjos para um ofício, para um serviço. E é claro, né, quando a gente vai entrando no conhecimento dos santos anjos, a gente vai percebendo isso, né? A palavra anjo, ela aparece em vários momentos na Sagrada Escritura, em vários momentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar uma palavra que é malak, que quer dizer, né, que é malak, que é do hebraico, que quer dizer mensageiro. E quando lá, né, foi traduzido, né, o Antigo Testamento, a tradução dos 70, essa palavra malak, ela foi traduzida para o grego com aquilo que nós sabemos aqui, né, que é angelos, que também, né, remete a mensageiro. Então, assim, a gente tem que entender isso, né, que o nome anjo, ele remete a uma função. E por remeter uma função, naturalmente a gente vai entendendo bem isso, né, diante daquilo que é, né, o próprio mundo angélico, né? E aí depois nós vamos ver, né, as hierarquias dos anjos, né? Cada hierarquia tem o seu nome porque é a função de cada uma delas, né? Nós só conhecemos o nome de 3 anjos, né, que é Miguel, Rafael e Gabriel, né? E cada um desses nomes tem um significado diferente, né? Quem vai trazer, né, também esse significado, uma reflexão sobre esse significado é o Papa São Gregório Magno, né? Até na festa, né, na festa dos Santos Anjos, dia 29 de setembro, ali, né, o ofício de leituras, né, é do Papa Gregório Magno, que traz, né, essa reflexão sobre esses 3 nomes, Rafael, Miguel e Gabriel. Mas voltando aqui, essa palavra malak do hebraico e angelos do grego, né, que são as palavras que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas significam mensageiro. E naturalmente mensageiro de quê? É claro, né, como disse, né, o anjo, ele é esse que serve a Deus, né? Então ele é um mensageiro. Por ser mensageiro, ele traz sempre uma mensagem, ele traz sempre um ordenamento, né? Uma mensagem do próprio Deus a cada um de nós. Então, isso quer dizer o quê? Né? Que o anjo é aquele que faz a vontade de Deus. E aqui é interessante, né? Se a gente olhar no Antigo Testamento, por exemplo, né? Lá em vários momentos no Antigo Testamento, o anjo, ele é confundido com a pessoa do próprio Deus. Isso por quê? Porque se entendia o quê? Né? Que Deus envia os seus anjos para realizar a sua obra na terra. Então isso é muito importante, né? Outra coisa também que às vezes nos causa confusão, né? Quando a gente fala sobre, depois a gente vai falar sobre isso, mas quando a gente fala sobre a hierarquia
celeste, né? O último coro, né, é o coro dos anjos, né, que seriam os anjos da guarda, né? E às vezes a gente fala assim, mas como assim, né? A gente fala anjo para os anjos da guarda, mas a gente usa o termo anjo para todos os anjos, né? Para todas as hierarquias também. Mas é justamente por isso, né? Porque todos os anjos foram criados para isso, para ser esses seres celestes, podemos dizer assim, né? Foram criados para ser esses que manifestam a vontade de Deus, né? Na obra criada. Então, naturalmente, né? Eles são esses mensageiros da vontade de Deus. Então, só para que a gente possa, né, ir aí introduzindo o nosso conhecimento. A palavra anjo significa mensageiro, mensageiro de algo, mensageiro de alguém, que é o próprio Deus, que é assim, né, essa vontade de Deus. Tudo que Deus realiza na terra vem através dos santos anjos, porque essa é a própria função dos anjos. Então, aí, né, muitas informações, né, que a gente possa ir, né, cada vez mais e assimilando e meditando. Outra coisa também que é muito importante, né, como nós dizíamos, eles são seres espirituais. Seres espirituais. Isso quer dizer o quê? Que eles não têm corpo em si, né, matéria como nós temos, né? E aqui tem uma coisa muito importante, né? Deus criou tudo, né? E deu só aos anjos e aos homens, né? A capacidade de razão. Isso quer dizer que os anjos também são seres racionais, eles pensam, né? E é claro, né? Tem uma sabedoria muito maior, muito mais elevada do que o ser humano. E aqui, né, há uma coisa muito importante. Depois, por serem racionais, eles têm liberdade. Liberdade. E é claro, né, eles têm a sua função, que estão para o serviço de Deus para a salvação dos homens. Então a gente vê, né, que aqui é a primeira criatura, né, que realmente, se nós olharmos na Sagrada Escritura, né, alguns santos vão falar sobre isso, né, é o momento da criação dos anjos, né? Lá quando Deus, né, lá no Gênesis, né, se a gente olhar lá no primeiro capítulo do Gênesis, versículo 1 diz assim, né, no princípio Deus criou o céu e a terra. Aí está dizendo o que, né? Deus criou o céu e a terra, criou todas as realidades espirituais, o céu, né? E a realidade material. Então, assim, né, o tempo, podemos dizer assim. E aí nós vamos percebendo, né, como que Deus criou os seres angélicos primeiro, também para quê? Né? Para que pudesse, né, ir, né, como que auxiliando, né, na criação de todos os seres. Não que os anjos criassem alguma coisa, mas de alguma forma eles auxiliam também, né, em tudo isso. E é claro, né, nessa contemplação, né, daquilo que estava sendo criado, eles poderiam, né, realizar o seu ofício de uma forma, né, mais plena, podemos dizer assim. E é claro, né, aqui, né, tem uma coisa muito importante, né, os anjos, eles são livres. E é claro, né, essa liberdade dos seres angélicos, né, se nós olharmos muito bem lá, né, alguns autores antigos, né, vão dizer, né, que a prova dos anjos, né, aquilo que foi, né, a grande obra de liberdade dos santos anjos, por os anjos serem espíritos puros, seres espirituais, espíritos puros, assim nós dizemos, né, todo o ato do anjo, por ser um espírito puro, todo o ato do anjo é um ato sempre perfeitíssimo. E o que quer dizer isso, né? Então, assim, né, o anjo, quando ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, ele nunca volta atrás. Por quê? Porque ele escolhe, ele tem um ato sempre muito perfeito. Então, assim, se o ato é perfeito, então é um ato que não tem erro. Mas, é claro, tem
liberdade, tem escolha. Então, naturalmente, né, esses anjos, né, quando escolheram, né, servir ou não servir a Deus, eles tiveram um ato de liberdade e, naturalmente, né, aquele ato de liberdade foi para aquele único ato de liberdade perfeitíssimo, foi aquilo que era, né, para a sua vida inteira, né, para toda a eternidade. E aqui, isso aqui é importante, né, por isso que alguns autores antigos vão dizer a seguinte coisa, né, que quando ali, né, no Gênesis, por exemplo, né, lá nos primeiros versículos, lá, vai dizer, né, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia e as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois, né, continua, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E aqui nós vemos, né, como que Deus diz, faça-se a luz, nós conhecemos uma luz que é vinda do sol, né? Se nós olharmos ali, o sol e a lua vão ser criados só no quarto dia. E que luz é essa, né? Aqui, né, alguns teólogos vão dizer, né, que nesse momento Deus deu a capacidade de contemplação aos anjos, né, daquilo que seria, né, a própria obra, né, a grande plenitude, né, de obra, né? E aí, naturalmente, né, os anjos, eles contemplaram ali e, naturalmente, Deus deu uma ciência aos anjos, né? Não como ele tem a ciência, porque a ciência do anjo ainda é limitada, né? Porque só Deus tem, né, uma onisciência, né? O anjo, ele tem uma capacidade elevada de conhecer, né? E, é claro, de refletir também, né? E ali, né, diz a tradição, né, também, né, a tradição da igreja e tudo, dos escritores sagrados, que ali Deus colocou, né, deu uma capacidade de liberdade, onde, assim como lá, né, deu a Adão e Eva, né, aquela capacidade lá, né, onde, quando ele falou, né, não coma daquele fruto, ali foi o que, né? Ali Deus deu a Adão e Eva essa capacidade de liberdade, de escolher fazer ou não aquilo. Aqui também, né, é como se que Deus desse, né, ali, né, a capacidade desses anjos contemplarem aquilo que seria, né, a plenitude da obra de Deus, que naturalmente, né, alguns santos vão discordar, outros, né, vão afirmar e vai dizer que ali Deus deu a capacidade dos anjos de contemplar a encarnação do Verbo. É claro que isso são grandes teorias também, onde ali os anjos, né, puderam, né, escolher, né, servir ou não servir, né? E vai dizer a tradição que o demônio, né, ali, né, que seria Lúcifer, né, ele vai dizer que não vai servir um ser, né, como que abaixo dele, né, podemos dizer assim, né, um ser que seria inferior a ele, né, que seria o que, né? Esse Deus que se rebaixa à condição humana. E aí, né, Lúcifer escolhe não seguir, né? E é claro, né, a palavra Lúcifer, né, seria aquele que a ideia de o portador da luz, e naturalmente, né, manifesta aquilo que era a proximidade dele dessa luz, do próprio Deus, né? Então, por isso que diz, quando a gente vê, né, por exemplo, quando se retrata, né, o demônio, a gente sempre vê o que? Uma figura horrenda ali, né, uma figura deformada, obscura. Por quê? Porque foram aqueles que se afastaram da luz. Quando a gente contempla, assim, né, quando a gente vê, né, a figura de um anjo, geralmente são seres o quê? Luminosos, né, com muitas cores, porque são aqueles que manifestam a luz. E isso aqui é importante. Então, quando ali, né, Deus colocou, né, deu essa capacidade de liberdade, e é claro, né, como vai dizer os escritores, né, sagrados, né, deu ali a prova dos anjos, né? Uns escolheram servir, outros escolheram não servir. E aqui nós precisamos, né, também, né, ir adentrando nesse grande mistério também. E aí depois nós sabemos muito bem a história, né, onde a serpente, né, essa retratação, né, ali do demônio, né, que vai tentar, né, Adão e Eva, né, e que depois, né, tenta ali Adão e por todo sempre, né, vão ser expulsos do paraíso e por todo sempre, é claro, vai tentar a humanidade, né, para que ela fuja daquilo que é, sim, o grande plano e projeto de Deus para a sua vida. Então, isso aqui é importante, essas três coisas, né? Todo
os anjos foram criados numa capacidade racional, com liberdade e, é claro, né, para o serviço a Deus, de Deus, para a salvação dos homens. Isso aqui é importante. Né? Todos os anjos eles têm a sua função própria na obra de criação de Deus. Então, que nem para que a gente possa tomar consciência disso. Né? Depois, o Catecismo da Igreja Católica, ele, dos pontos, eu vou anotar para vocês, o Catecismo ele traz um ensinamento muito sintético, né, e muito importante também para a nossa reflexão, lá do ponto dos parágrafos 'a gente sempre usa, né, para citar o catecismo, né, CEC, né, que é Catecismo de Eclésia Católica, e aqui dos pontos 328, aqui está falando da criação, né, do céu e da terra, até o ponto 354. Então, assim, né, também, né, algumas reflexões nós podemos fazer na nossa casa também, né, e lendo e adentrando no conhecimento, né, desse mundo angélico também, aquilo que o próprio catecismo vai nos relatar. Aqui no ponto 329, Santo Agostinho, tem uma citação de Santo Agostinho, né, diz, né, a respeito dos anjos, né, e vai dizer assim, né, o anjo é designação de um encargo, não da sua natureza, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito, né? Nós vimos ali, um espírito puro. E se perguntares pelo encargo, é um anjo, que é o mensageiro, a sua função. É espírito por aquilo que é e anjo por aquilo que faz. Então, olha só que Santo Agostinho vai também, né, aqui nos relatando e nos esclarecendo também, né, para o nosso entendimento diante daquilo que é assim, né, a doutrina angélica. Depois, né, também, né, nós vemos como que algumas coisas também, né, bem importantes, né, na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura nós vemos, como dizia, né, vários relatos sobre os santos anjos, né? E esses relatos eles acontecem de vários modos. Nós temos, né, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos aí, né, os anjos como que servindo a Deus para a condução daquilo que é, né, a própria história da salvação. Né? Nós vamos ver, né, por exemplo, na sarça ardente, por exemplo, ali, né, que é uma manifestação angélica, aquilo que nós chamamos de epifania angélica, né, que é a manifestação. Depois nós temos também, né, por exemplo, lá o próprio Deus diz, né, que vai colocar um anjo na frente do povo de Israel, né, para que caminhe, né, diante de si. Nós vemos esse relato no Salmo 90, né, onde nós rezamos lá, né, que o anjo do Senhor está à frente, né, conduzindo, né. Nós vemos aí, né, como que é uma manifestação angélica também que acontece ali, né, onde nós vemos o relato da Sagrada Escritura do livro do Êxodo, né, onde o povo de Israel ia caminhando no deserto, né, e uma coluna de fogo na frente deles, né. Então aí também é uma manifestação angélica, né. Os anjos eles se manifestam de várias formas no Antigo Testamento, né, por meio de muitas vezes alguns elementos, o fogo, nós vemos algumas outras manifestações também, e assim vai acontecendo, né? No livro dos profetas, por exemplo, Isaías, né? Isaías fala que um anjo, né, desce do céu, né, e toca com a brasa do altar de Deus, né, os seus lábios, né, para purificar os seus lábios. Daniel vai relatar, né, também, né, a figura de São Miguel também, diante daquilo que era, né, a própria condução, né, do povo de Deus. E aí nós vemos, né, como que essas figuras elas vão aparecendo, né, na Sagrada Escritura e naturalmente vai servindo
de fundamento, né, para a nossa reflexão também. Outra coisa, né, que também é bem interessante, né, a gente saber, desde essa consciência dos santos anjos, né, desde a antiguidade, ela já é muito comum, né, nos cristãos, na consciência dos cristãos. Né? Eu não trouxe um livro aqui, né, tem um livro que chama, assim como nós temos aqui, né, a Summa Demonica, né, tem um outro livro chamado Summa Angelorum, né, que é a Suma dos Santos Anjos. E ali, né, tem a primeira parte, né, vai falar sobre aquilo que é uma breve doutrina, né, sobre o mundo angélico, né, aquilo que nós já trazemos aqui, né, sobre os santos anjos, e depois ele vai trazendo vários relatos dos santos anjos na obra, né, de salvação, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento, e depois, né, na vida dos santos da igreja também. Né? E tem vários relatos ali também muito interessantes que nos ajudam a refletir. Na semana que vem, na próxima aula, eu trago para que vocês possam também ver, né, a capa, também o livro, né, um livro bem extenso também, que é bem interessante para que a gente possa também estar conhecendo. Né? Vou trazer um outro livro também, né, de uma santa, né, que é Santa Hildegard von Bingen, né, de Bingen, que ela também, em uma das suas visões, ela traz, né, esse ordenamento, né, da hierarquia angélica também, que é muito interessante, que vai ser algo que a gente vai também refletir nas nossas aulas. E assim nós vemos, né, como que no decorrer do tempo vai sendo, né, a ideia, né, e essa experiência do mundo angélico vai, né, como que ali permeando a vida do povo cristão. Nós vemos isso, né, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, depois da ascensão do Senhor, onde ali, né, a igreja unida rezando, né, por São Pedro, né, que estava preso, e lá, né, o anjo vai libertar São Pedro, vai tirar ele da cadeia sem que ali, né, aqueles guardas vissem. Né? Por quê? Né? Porque o anjo ele tem essa capacidade, né, de realizar, né, a obra de Deus, né, naquilo que realmente, né, é a própria vontade de Deus. E aí nós vamos percebendo, né, como que realmente os anjos podem também nos auxiliar. Por isso que a declaração dogmática, é claro que não tem um documento que fala só sobre os santos anjos, mas a declaração dogmática veio no quarto concílio de Latrão, que foi um concílio celebrado na cidade de Roma, né, lá na igreja de São João de Latrão, uma das sedes, né, do Papa, né, em Roma, onde lá, né, no ano de 1215, ali, né, no término do concílio, né, no documento do concílio, eles declaram, né, como dogma de fé aquilo que é, né, a existência dos santos anjos, né, tanto dos anjos quanto também dos demônios. Então nós vemos, né, que já desde a antiguidade essa consciência é bem própria da igreja, né, e é claro, né, vai como que permeando, né, a vida, né, da igreja. E é claro também uma coisa que é muito interessante, né, o próprio catecismo da Igreja Católica vai falando, né, sobre a presença dos santos anjos, por exemplo, na liturgia. Isso foi algo que sempre foi crido diante daquilo que era a liturgia católica cristã, né? Desde a antiguidade. Né? Então, assim, já se cria o que aqui, ali, né, na liturgia, na Santa Missa, por exemplo, né, também nas outras liturgias sacramentais, mas ali, principalmente na Santa Missa, né, ali há uma grande presença dos santos anjos. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa também tomar consciência, né? Onde ali, né, nós, por exemplo, né, o Cântico do Glória, né, que é um cântico antiquíssimo, né, traz ali, logo no início, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Isso é o que os anjos cantam, né, também no Sagrado Evangelho. Depois lá, né, nós vemos aqui na liturgia eucarística, né, nós rezamos lá, né, Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo. Isso também é um cântico dos santos anjos que nós temos também na Sagrada Escritura, né? Então nós vamos vendo, né, como que a liturgia da igreja, principalmente a Santa Missa, ela é permeada da participação dos santos anjos, né? Até ali, né, o que nós realizamos na terra, né, pelos gestos, pelas palavras, é aquilo que os anjos, né, fazem e realizam também no céu. Então, nós podemos dizer, né, que quando a Santa Missa é celebrada, o céu desce à terra, né? Porque, né, aquilo que é celebrado no céu pelos anjos e pelos santos desce à terra para que a igreja, como a igreja, né, militante, triunfante, celebre junto essa sagrada liturgia, né? Então, nós temos muitas presenças dos santos anjos na liturgia. E é claro, se nós olharmos, né, desde o missal antigo, né, já tinha algumas festas, né, dedicadas aos santos anjos. Nós vemos, por exemplo, no missal antigo, algumas festas, por exemplo, dedicadas a São Miguel, festas dedicadas a São Gabriel, uma festa dedicada a São Rafael, né? Então nós vemos aí, depois do concílio, né, o que fez foi juntar, né, os três arcanjos numa única festa. Por isso que muitas vezes, né, a gente faz, né, alguns fazem, né, a quaresma dos santos anjos, dos três arcanjos, e outros fazem a quaresma de São Miguel, né? Então, assim, né, o que é o certo? Não tem o certo, porque isso não é uma liturgia em si da igreja, né, mas é um ato de devoção. Então, se fazer a quaresma de São Miguel ou a quaresma dos santos anjos, dos três arcanjos, dá, é claro, da mesma coisa. E acredito eu, né, que a quaresma dos santos anjos seja até mais forte, né, porque a gente não está invocando só São Miguel, né, mas a gente está invocando também os outros dois arcanjos, né, que cada um desses tem a sua função e cada um desses pode nos ajudar, né, de uma forma particular também na nossa vida, né? Por isso que na antiguidade, né, a quaresma de São Miguel surgiu assim, né, porque no dia 29 de setembro se celebrava, né, a aparição, né, de São Miguel, e São Francisco ali, né, por ter essa devoção a São Miguel, começava a fazer, né, a quaresma no dia 15, né, que é a Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, que iria até dia 29 de setembro a festa lá de São Miguel. Então aí nós vemos, né, como que essa tradição, né, dessa devoção foi perpassando os tempos, né, e chegou até os nossos dias. Mas para que a gente possa, né, entender, né, o que, né, que a presença dos anjos é muito comum em nossa vida, né? E aqui nós precisamos, né, realmente ter essa consciência. Outra coisa também que é muito importante, né, que nós tenhamos a consciência, né, é sobre o anjo da guarda. Depois, né, nós vamos falar, né, com mais detalhes, assim, dedicar, né, uma aula só para o anjo da guarda. Mas o anjo da guarda é o anjo que nos dado, é dado a cada ser humano, né, na sua concepção, né, para que possa guardar a vida daquele seu protegido até a salvação. É claro que aí não depende só do anjo, depende também da nossa liberdade e da liberdade que nós damos ao nosso anjo da guarda também para nos conduzir nesse caminho de salvação, né? Mas só que o anjo, ele é nos dado assim, né? Ele está ao nosso lado sempre, desde a nossa concepção até a nossa morte, né? Então, o anjo, ele tem essa função de nos guardar, né? Ali como nós rezamos, né, para reger, guardar, iluminar, guiar, né? Então nós vemos aí, né, essa função angélica, né, desses anjos, que é o anjo da guarda, né, que é assim, né, esse que é dado para nos guardar e para nos auxiliar na perseverança no caminho de salvação, né? Entenda isso, né? Todo mundo tem um anjo da guarda, né? Então aqui, né, aqui está, né, o meu anjo da guarda, né? Assim como também na casa de vocês, né, aí vocês estão com os vossos anjos da guarda. E é muito importante a gente aprender, né, a conversar com o nosso anjo,
é claro, né, a gente não pode aí, né, a gente tem que entender, né, isso aqui, né, não é uma realidade hipermística, né, mas é algo que é muito natural à nossa vida, né? E como que nós escutamos o anjo da guarda, né? Geralmente tem uma mística que diz que o anjo fala na nossa consciência. Então muitas vezes quando a gente faz alguma coisa de errada, aquele peso da consciência, ou então, né, quando nós vamos cometer alguma coisa ali, né, que não condiz com a obra de salvação de Deus para a nossa vida, que vem, né, às vezes ali, né, aquele puxão, né, digamos assim, podemos dizer assim, né, ali é o anjo da guarda que está nos alertando, né, sobre um perigo de morte, não morte corporal, mas morte eterna. Por isso que a gente precisa aprender, né, a nos relacionar também com o nosso anjo da guarda, que é esse ser, né, espiritual, né, que é essa pessoa, que é um ser pessoal, né, é uma pessoa, né, que está sempre ao nosso lado. Então essa relação, né, é muito importante, né, e a gente precisa, né, aprender cada vez mais a rezar, né, a oração do anjo da guarda, né. Se nós olharmos lá tem um livrinho, né, que chama Manual de Indulgências, né, a gente vai ver que lá, né, uma das orações que é enriquecida de indulgências é essa oração do anjo da guarda que nós rezamos, né, no início da nossa reflexão. Então é muito importante a gente ter essa consciência do anjo da guarda, né, e aprender, né, a rezar, né. Uma coisa que eu sempre peço, né, é que o anjo da guarda nos ensine e auxilie, sempre assim, né? Porque, é claro, a gente precisa realmente aprender a escutá-lo, né? Nos ensina, vai nos esclarecendo, nos iluminando e nos auxiliando, né, para realizar a obra de Deus, né, a vontade de Deus, né? Sempre peço isso, né? Na Santa Missa também, né? Sempre rezo ali também, né, pedindo para que os anjos da guarda presentes na Santa Missa possam sempre nos ensinar e auxiliar, né, a adorar a Deus, a louvar, a servir e a contemplar, né, os mistérios de Deus que ali nos são apresentados. E são essas 4 coisas importantíssimas, né, que nós precisamos aprender, né, que são, podemos dizer assim, né, que é aquilo que os anjos da guarda sempre fazem, né? Como dizia, né? Primeira coisa é adorar a Deus. Depois, os anjos louvar. Depois, servir. E por fim, contemplar, né? Essas 4 coisas, podemos dizer assim, são os ofícios angélicos, né? Que é, claro, são basicamente uma só, né? Que é a própria vontade de Deus, né? Então, naturalmente, a adoração nada mais é do que uma correspondência ao amor de Deus. Então, isso aqui é importante, é a primeira coisa. Depois, o louvar é o quê? É o anunciar as maravilhas de Deus. É o que os anjos fazem, por isso são mensageiros, né? Eles proclamam a mensagem de Deus. Depois, eles servem a Deus, né? Porque eles vão para realizar aquela obra que o próprio Deus quer. E, naturalmente, né, os anjos eles vão, na medida, né, que eles vão se aproximando ou realizando a obra de Deus, mas eles vão contemplando, né, aquilo que é, né, a perfeição de Deus. É claro que depois a gente vai entrar melhor, né, nisso, na forma que os anjos, né, vão conhecendo as coisas também, mas isso aqui são pequenas realidades que a gente precisa ter, né? Se a gente olhar muito bem, né, são 4 coisas que nós precisamos também aprender a fazer bem, né? Adorar, louvar, servir e contemplar. O próprio Cristo, né, quando lá é interpelado, se não me engano, pelos saduceus, vão perguntar a ele, né? Eles vão contar uma pequena historinha falando de uma mulher que casou lá, né, com os 7 irmãos, e eles vão dizer, né, vão perguntar a Jesus Cristo, né, e quando na ressurreição, né, ela vai ser mulher de quem? Né? E aí Jesus Cristo vai nos dar um grande ensinamento dizendo, né, que
Na ressurreição, os homens não se casam e as mulheres não se dão em casamento, mas eles serão como anjos. Como anjos por quê? Porque realizarão isso aqui em sua plenitude, né? Adorarão, corresponderão, né, àquilo que é o amor de Deus, o anúncio, né, aquele louvor, né, daquilo que é a própria maravilha, as maravilhas de Deus, o serviço e, é claro, a contemplação de Deus, né, face a face. E aí nós vemos, né, como que realmente Deus vai nos dando, né, essa grande graça. Por isso que eu sempre peço, né, para que os santos anjos possam nos ensinar e nos auxiliar, né, a adorar a Deus, louvar, servir e contemplar. Né? E na Santa Missa, principalmente, né, aprender a viver a missa, né, de uma forma mais santa também, né? Porque ali os anjos estão, né, adorando também o Senhor. Então, muito importante, né, nós aprendermos com os santos anjos, né, aquilo que é, né, a própria obra, né, de correspondência do amor de Deus, que foi aquilo que os demônios não foram capazes de fazer. Né? Depois também, né, nós vemos, né, algumas coisas, né? Por exemplo, a hierarquia angélica. Né? A gente não vai adentrar, né, basicamente na função delas hoje, né? A gente vai deixar para a próxima aula, que não vai dar tempo, mas a hierarquia angélica, ela tem 9 coros, né, onde ali, né, os primeiros, né, eles estão relacionados àquilo que é, né, o serviço de Deus no céu. Os outros 3, que é o coro, né, os 3 coros do meio, né, medianos, eles estão vinculados àquilo que é o ordenamento da natureza, e os últimos 3, eles estão, né, para o serviço dos homens, né, para a salvação dos homens. Então veja que todos os coros angélicos, os 9 coros angélicos, eles estão, né, aí, né, para um ordenamento, para uma harmonia do cosmos, né, daquilo que é a criação do próprio Deus. Né? E quem vai relatar primeiramente isso vai ser, né, o Pseudo Dionísio. E ele vai fazer o quê? Né? Ele encontra na Sagrada Escritura esses 9 nomes, né, dos coros angélicos. Né? E aí ele vai relatar, né, justamente sobre isso, né? Aqueles que estão mais perto para aqueles que estão mais distantes de Deus. Né? É como se fosse, né, como se Deus tivesse, né, como é a visão da Santa Hildegard von Bingen. Né? Deus está no meio e depois os coros eles vêm como que... E naturalmente o conhecimento de Deus ele vai passando de um coro para o outro, né? De uma hierarquia para outra. Então isso é bem importante. Né? Santa Hildegard ela tem essa visão, né? E ela faz uma pequena pintura, né? Que depois a gente vai tentar trazer para que vocês possam conhecer também. Então ali, né, o primeiro coro celeste seria os serafins, que são aqueles, a palavra serafim do hebraico, né, quer dizer aqueles que ardem. Então são aqueles que estão mais próximos de Deus, né, aqueles que estão, né, ali, né, como podemos dizer, envolvendo a Deus. Depois nós temos os querubins. Querubins. E aqui nós vemos, né, por exemplo, quando Deus expulsa o ser humano do paraíso, vai dizer lá o livro do Gênesis, no capítulo, se não me engano, 3º, final do capítulo 3º, lá vai dizer, né, o texto vai dizer, né, que Deus colocou para guardar as portas do paraíso 2 querubins, né, com espadas flamejantes. Então esses que guardam, né, as portas do paraíso. Né? 2. Terceiro, seriam os tronos. E aqui, né, os tronos são aqueles, né, que o próprio nome diz, né, trono, aquilo onde se assenta, né, o Deus, né? E é claro, né, o trono ele remete a essa ideia da majestade, né, essa proclamação da majestade de Deus. Pseudo Dionísio, ele vai falar que
cada hierarquia celeste, cada coro angélico, ele manifesta uma perfeição de Deus, né? Ele vai manifestando aquilo que é a perfeição do próprio Deus. Claro, cada um naquilo que é, né, próprio, né, do seu próprio coro, né? Depois nós temos ali as dominações. As dominações, elas, o próprio nome diz, né? Dominação tem a ver, né, com essa ideia de ter controle, né, de ordenamento. Então, são aqueles, né, como vai dizer a própria tradição, né, são aqueles que ordenam, né, ou mantêm o ordenamento do universo. Depois nós temos as potestades. Potestades, que são, né, o nome, né, a gente vai encontrar também, né, escrito na Sagrada Escritura, em algumas traduções, né, os poderes, né, que manifestam, né, esse grande poder de Deus. Depois a gente vai tratar, né, de cada uma dessas hierarquias de forma mais aprofundada. Depois a sexta, que são os principados. Diz, né, a tradição, né, que são aqueles responsáveis, né, por exemplo, né, toda cidade, toda nação tem um principado, né, que aguarda, podemos dizer assim, esses anjos protetores dos lugares. Depois, né, nós temos aí a sétima, que são as virtudes. Depois, certo, a oitava, que são os arcanjos. E por último, a nona, que seria os anjos da guarda. Então nós vemos aqui, né, dividido sempre aqui em três, e aí nós vemos, né, como que esses relacionados ao serviço próprio de Deus no céu, esses, né, no ordenamento de toda a criação, e esses aqui relacionados àquilo que é a obra, né, de salvação dos homens. Então nós vemos aí, né, como que Deus ordenou também tudo para a salvação dos homens, né, para a plenitude humana. Né? E é claro, né, os santos anjos contribuem com Deus para essa grande obra também. Por isso que nós vemos, né, dentro daquilo que é a própria história da salvação, e é claro, né, a encarnação do Verbo, Jesus Cristo veio a essa terra, nós vemos em toda a vida de Cristo a manifestação angélica. O próprio Cristo mesmo, né, ele vai falando daquilo que é a manifestação angélica. Então isso é muito importante para que a gente possa, né, ter essa consciência. O próprio Cristo falou sobre os anjos, né? Então aí nós vemos, né, como que naturalmente, né, a gente pode, né, ir pedindo a intercessão, né, dos anjos, né, para determinadas coisas específicas. E é claro, né, nós precisamos aí, né, ir aprendendo a nos relacionar com esses seres, né, pessoais, né, esses seres angélicos que estão para a nossa salvação. E é claro, sempre pedindo o auxílio deles para que a gente possa crescer mais ainda, né, na adoração, no louvor, no serviço, na contemplação das coisas de Deus. Então, como um dever, né, de casa, a gente fica, né, com essas passagens do catecismo, né, que vai ali, né, que fala sobre os anjos, do número 328 até o 354. Então é muito importante que a gente possa, né, aqui, né, uma grande síntese daquilo que a igreja, né, realmente nos ensina sobre o mundo angélico. E aí nós vamos, né, no decorrer da nossa reflexão, a gente vai cada vez mais aprofundando no conhecimento dos santos anjos. Como disse, né, algumas coisas, né, realmente a gente vai como que desmistificar, porque infelizmente a gente se escuta e se vê muita
falando muitas coisas sobre os anjos que muitas vezes não condiz com a realidade. E é claro também, a gente sempre tem que ter essa consciência. Muitas vezes a gente escuta muito falando muito mais sobre o demônio do que sobre os anjos, né? E esse é um outro grande erro que nós vemos, às vezes até dentro da igreja, né? Porque a gente coloca a culpa de tudo no demônio e a gente esquece que Deus é muito mais forte do que o demônio. E se Deus permite que aconteça alguma coisa, naturalmente é para o nosso crescimento, né? Como um grande ditado antigo que diz, né, que o demônio não serve a Deus, mas Deus se serve até do demônio para a salvação das almas. Por isso que nós rezamos lá na oração do Pai Nosso, né, não nos deixeis cair em tentação. Né? Isso quer dizer o quê? Que a tentação vai vir, mas nós pedimos a Deus para não nos deixar cair nessa tentação, porque até a tentação Deus permite para contribuir para a nossa salvação, né? Claro, Ele poderia nos salvar sim, no estalar de dedos, mas Ele quer que a gente contribua com essa obra de salvação também. Por isso nós precisamos usar da nossa liberdade. Por isso nós precisamos dar mais liberdade aos santos anjos para que eles possam realizar essa grande obra na nossa vida também. E aí nós vamos percebendo, né, como que realmente, né, a obra de Deus, né, como que ela é perfeita e naturalmente, né, quando nós vamos contemplando essa perfeição da obra de Deus, é impossível dizer que Deus não existe, né? E é claro, né, Deus é na nossa vida. E aí nós vamos cada vez mais crescendo nesse conhecimento. Então, a gente vai terminar a nossa primeira aula, né, sobre os santos anjos. Foi uma grande introdução, né, daquilo que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Então, mas é algo que a gente pode, né, cada vez mais ir crescendo no conhecimento e naturalmente nós vamos, né, ir aqui nos aprofundando naquilo que a igreja tanto nos ensinou, né, e continua nos ensinando. Depois a gente vai também, né, se der tempo nas nossas aulas, a gente vai, né, explanando algumas coisas, né, sobre algum desses livros aqui que podem também nos ajudar a entender um pouquinho mais. Né? Depois a gente pode, na medida, né, que vocês desejarem também, a gente pode, de repente, encomendar, né, um livro. Né? Eu recomendo, de repente, como leitura inicial, né, esse livro aqui, né, Os Santos Anjos da Guarda, que é muito bom, que nos dará, né, uma contemplação daquilo que é, né, a própria função, né, do anjo da guarda, mas também vai nos trazer alguns conhecimentos daquilo que é a própria doutrina sobre os anjos que a igreja nos ensina. Outro livro que eu não tenho, mas eu vou tentar trazer nas próximas aulas, é um livrinho até do professor Felipe Aquino. Na verdade, ele faz uma compilação de umas catequeses que São João Paulo II deu, né, há muito tempo atrás, onde ali ele fala sobre os anjos. É uma compilação, né, e ali ele traz também algumas coisas sobre os santos anjos, e a gente pode também, né, de repente, trazer esse material para que a gente possa estar, né, lendo e se aprofundando. Mas, como primeira leitura, recomendo esse livro aqui, né, Os Santos Anjos da Guarda, ou então também um livro que pode nos ajudar muito também, que, assim, né, que tem uma linguagem muito fácil, é esse aqui, Anjos, também da editora Paulus. E também, né, que aqui, né, com a mesma linguagem também, a linguagem desse aqui é um pouquinho mais complicada, é bem sintético, mas também é muito bom, né, que Os Anjos, que é um livro da Quadrante. Mas, principalmente, recomendo esse aqui, da Cultor de Livros. Então, a gente possa, né, se alguém desejar, né, esse livro pode entrar em contato com a gente, que a gente pode fazer a encomenda para que vocês possam, né, ir crescendo conosco também no conhecimento, né, dos santos anjos e, é claro, né, da doutrina católica. Vamos fazer a nossa oração para terminar essa reflexão de hoje, invocando a Santíssima Trindade e, é claro, o Santo Anjo da Guarda, que nos auxilie, né, a servir, a adorar a Deus, louvar, servir e contemplar os sagrados mistérios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.